Bom dia, meninos dos sétimos anos. Vamos agora para mais uma aulinha de ciências. Hoje é dia 10 de setembro. E o objetivo da nossa aula vai se relacionar às doenças amarelão e ascaridíase, a falta de saneamento básico e suas formas de prevenção. E também identificar o percurso da água até chegar às casas, certo? Até chegar aí às nossas casas, água potável. Iremos trabalhar hoje esses temas: amarelão, ascaridíase, água potável e tratamento caseiro e distribuição de água encanada, certo? A primeira doença que nós iremos estudar é a doença conhecida como ancilostomose ou também amarelão. Vou só mostrar aqui para vocês o ciclo, ó. As fezes do indivíduo com amarelão entram em contato com o solo. Esse solo úmido, né, essas larvas vão encontrar aí condições apropriadas, vão sair do ovo e vão penetrar aí na pele, né, no pé dessa pessoa, se ela não estiver calçada, ok? E aí vamos agora aqui para as principais características da doença amarelão. Essa doença, pessoal, ela tem a principal característica é deixar a pessoa com a pele anêmica, né, amarelada. Porque esses vermes, ao se instalar no intestino humano, elas vão perfurar o intestino, vão sugar o sangue da pessoa e a pessoa vai ficar aí com essa pele pálida e amarelada, certo? Dentre os principais sintomas dessa doença, nós temos a falta de ar, febre, náuseas, vômitos, né? Dores abdominais e diarreia. E é muito comum as pessoas ficarem sem coragem, né? Inclusive o Monteiro Lobato, ele criou a história do Jeca Tatu, que representava bem essa doença amarelão, que inclusive é uma doença que no nosso país é inclusive muito frequente, certo? E é por isso que o Jeca Tatu, lá na historinha, ele era um homem bem pobre, porque ele não tinha coragem nem disposição para trabalhar. Mas depois que ele foi, que o médico consultou ele ficou bom e ele conseguiu aí, né, recuperar aí a sua saúde. E dentre as várias formas de prevenção, né, a questão do saneamento básico e utilizar aí botas, né, calçados, né, não devemos andar descalços para assim evitar essa doença. A segunda doença é a doença ascaridíase, muito conhecida como lombrigas, né? Temos aqui o ciclo, né, o esquema de transmissão da ascaridíase, né? Temos aqui o ser humano como sendo o único hospedeiro. Ele vai aí, né, ele estando contaminado e fazendo aí suas necessidades fisiológicas, né, as fezes, em algum local próximo a frutas e verduras, né, vai contaminar essas frutas e verduras. Ao consumir essas frutas e verduras, né, com as larvas, né, das lombrigas, a pessoa vai adquirir essa verminose, inclusive outras pessoas. Então, dentre as várias formas de tratamento dessa doença, aliás, os sintomas, os principais sintomas, né, a falta de ar, tosse, febre, catarro. Algumas vezes, né, esse catarro vem acompanhado de sangue. Essa doença, pessoal, é uma doença muito comum no Brasil. Todos nós temos essa doença, temos que ter cuidado, né? Por isso nós devemos tomar medicamentos a cada 6 meses, certo? E vai se dar também, além dos alimentos, né, água contaminada. É uma outra forma de contrair essa doença, ok? Como que a gente se previne dessa doença? A questão do saneamento básico, a questão também de remédios, né, como um ascaridil, por exemplo, é um medicamento que você pode ir no posto de saúde, nas farmácias e comprar com muita facilidade, não precisa nem de prescrição médica, ok? E o nosso próximo assunto é falando um pouco sobre a água potável. A água potável, como nós conhecemos, né, é a água apropriada aí para o consumo, certo? Ótimo. Essa água potável, pessoal, quando a gente fala dessa água potável em relação ao seu tratamento caseiro, pode ser feito aí de algumas formas. Dentre elas, né, a principal é a questão do filtro, né? Nós temos aqui a vela que vai filtrar essa água, certo? E essa água filtrada, ela estará própria aí para o consumo. Geralmente essa vela, né, é uma vela aí de barro, né, que vai aí filtrar os micro-organismos que não servem. Além da água filtrada, nós também podemos ter a água clorada, onde é utilizado aí o cloreto de sódio, certo? Para assim matar os micro-organismos que estão presentes nessa água. E, logicamente, também, né, que além de prevenir desses micro-organismos, também vai nos prevenir de doenças, como as doenças que eu já citei na aula de hoje. E o terceiro exemplo é a questão da água fervida. Então, nós podemos utilizar tanto a água filtrada, como a água clorada, como também a água fervida, né? Após a fervura,
Essa fervura vai matar aí os micro-organismos e vai também evitar uma série de doenças, tá certo? Então, esses são aí os principais tratamentos que nós podemos fazer com a água quando nós não temos aí água tratada. E por último, né, nós vamos falar um pouco sobre a distribuição de água encanada. Esse esquema que eu trouxe para vocês, desse reservatório, ele é um esquema de um local onde é retirado a água de uma represa, certo? Que é diferente do modo que é retirado a água na nossa comunidade, né? Nós sabemos que aqui existem aí 3 sistemas de abastecimento, né? Existe um no Preá, um no Cavalo Bravo e outro na Formosa. E a nossa água aqui na nossa região é feita através de poços, né, cartesianos. Poços profundos, né? Alguns têm 40 metros de profundidade, outros 60, né? E são águas aí de qualidade. Mas aqui o livro trouxe pra gente, né? A represa, né? Onde é retirado a água aí dessa adutora, né? Depois essa água vai passar aí por um tratamento, onde ela vai ser filtrada, vai ser clorada, né? Para que assim ela se torne aí apropriada para o consumo. Depois ela vai ser levada para um reservatório bem elevado, uma caixa d'água, ok? E depois que tiver tudo ok, é que vai ser feita a distribuição, né? Para as casas, para as escolas, para os hospitais, tá certo? Então essa é a forma como é feita a distribuição da água encanada, certo? E aqui na nossa região, como nós podemos perceber, só não passa por esse primeiro processo, porque é retirado do poço profundo, tá? Mas todos os outros processos, eles acontecem.